Boa noite, você está no canal Papo Tático, meu nome é Ezequiel Gomes. Vim falar um pouquinho aqui hoje do Campeonato Brasileiro, da rodada do Campeonato Brasileiro, que teve a derrota do São Paulo, a vitória do Flamengo e a atual liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a derrota, o empate do Santos, né, por 3-3 contra o Fortaleza. E o Palmeiras teve um jogo adiado contra o Fluminense, que vai ser, acho que outra semana, né, Fluminense e Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai vencer esse jogo contra o Fluminense. Então, antes de começar o vídeo, dá um like aí embaixo que você assistiu o vídeo. Dá um dislike também se quiser, comenta do vídeo também, se quiser comentar, se não quiser também não precisa comentar. Vim falar aqui um pouquinho hoje, o texto do vídeo até São Paulo, o eventual campeão do primeiro turno. Sim, São Paulo poderia ser o eventual campeão do primeiro turno, sim. São Paulo poderia ser sim o eventual campeão do primeiro turno se tivesse vencido o Vasco da Gama. Eu acho que o caminho do São Paulo para ser campeão do primeiro turno ficaria mais fácil ainda. O São Paulo teria um caminho muito mais tranquilo para ser o campeão do primeiro turno, como foi em 2018. Seria mais tranquilo. Por quê? O São Paulo tem um confronto do São Paulo aqui. O São Paulo tem uma partida contra dia 31/8 agora contra o Grêmio de Porto Alegre. E tem a segunda partida, vai ser no Morumbi, né? Às 11 da manhã. Outra partida vai ser às 19 horas, dia 7/9, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Contra o Inter, o São Paulo fecha a rodada contra o CSA no Morumbi. CSA empatou agora com o Cruzeiro, mas eu acho que o São Paulo vence o CSA no Morumbi tranquilamente. O São Paulo pode vencer, sim. O jogo do São Paulo e do Grêmio, porque eu tô falando que o São Paulo pode ser o eventual campeão. O Grêmio disputa duas competições. Até amanhã o Grêmio disputa duas competições, né? Porque não sei se continuará amanhã na Libertadores. Se ser eliminado amanhã pelo Palmeiras, vai continuar em uma competição, que é a Copa do Brasil. O Grêmio viria contra o São Paulo dia 31/8 agora com o time mesclado. O time ali reserva, alguns titulares. No Morumbi, São Paulo teria toda a possibilidade de vencer esse jogo. São Paulo já teria, se vencesse o Vasco, 36 pontos. Mas vamos lá, vamos colocar com a derrota com o Vasco. São Paulo vai ter 33 pontos, vencendo o Grêmio. São Paulo pega o Inter depois, dia 7 de setembro, feriado, 19 horas, no sábado. Pega o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. O Inter disputando duas competições também. Vamos ver se vai estar em duas competições ainda quarta-feira agora, se será eliminado ou não pelo Flamengo. Mas tem a Copa do Brasil. E o Inter na Copa do Brasil venceu o Cruzeiro por 1-0, que até teve a queda do Mano Menezes. Então, o São Paulo tem outra possibilidade também, pegando o Internacional, que vai vir mesclado também. Vem mesclado o Inter também, não vai vir completo, com o time completo. Não virá com o time completo. São Paulo tem essa possibilidade também de ter um bom resultado contra o Inter. Então, São Paulo aqui olhando teria duas vitórias consecutivas. Vamos olhar para o lado que os times do Inter, do Grêmio e do Inter vinham um time mesclado. E o São Paulo fecharia com o CSA de Alagoas aqui no Morumbi, às 19 horas, dia 15 de setembro. Vamos ver o confronto do Flamengo? Flamengo, que é o líder no momento. Flamengo, dia 1º de setembro agora. Flamengo tem o Palmeiras, um jogo difícil, um jogo duro. Vai ter o Palmeiras, as duas equipes vão vir completa, eu creio. Vai ter o Palmeiras. Talvez as duas equipes classificadas para a semifinal da Libertadores. Talvez sejam adversários na semifinal. Talvez estejam classificados dependendo do resultado de terça e de quarta agora. Mas, vamos dizer, confronto direto, que ajudaria o São Paulo. Se o São Paulo tivesse vencido o Vasco, seria melhor ainda, como falei no início, porque o São Paulo teria aqui a possibilidade de uma derrota do Flamengo, do Palmeiras, e o São Paulo avançar. Os São Paulinos agora terá que torcer para o empate de Flamengo e Palmeiras. Por que torcer para o empate? Sendo para o empate, o Flamengo chega a 34, o Palmeiras chega a 31. O São Paulo vencendo o Grêmio, o São Paulo chega a 33. Fica um ponto atrás do Flamengo. O Flamengo depois tem um jogo contra o Avaí. Aí é na ressacada, eu creio que o Flamengo vai vencer esse jogo. Eu creio que o Flamengo sai com a vitória desse jogo contra o Avaí. O Flamengo pode ter a possibilidade de sair vencedor desse jogo. O Flamengo iria a 34 a 36 pontos. São Paulo iria ou não. Desculpa. O Flamengo tem 33, empatando em 34. E a 37 pontos. O Flamengo e o São Paulo ia a 36, vencendo o Inter. Seria o segundo jogo do São Paulo. Aqui. De Flamengo empatando com o Palmeiras e vencendo o Avaí. Flamengo ia a 37, São Paulo a 36.
Ficaria tudo para a última rodada, entre São Paulo e CSA e Flamengo e Santos. Flamengo e Santos, o São Paulo torceria por um eventual empate, e São Paulo terminaria campeão do primeiro turno, porque o Santos, aqui eu anotei aqui o Palmeiras, vamos ver aqui o Palmeiras. Palmeiras tem um Grêmio amanhã, né, quarta-feira, ou depois da manhã, quarta-feira tem um Grêmio pela Libertadores. O Palmeiras tem o Flamengo, dia 1º de setembro. Depois o Palmeiras vai no sábado, dia 7/9, às 19 horas, 21 horas, pegar o Goiás, em Goiânia. E o Goiás pode engrossar o Palmeiras sim. Não é certeza que o Palmeiras saia vitorioso desse jogo. Então já é uma possibilidade para o São Paulo também, seria ótima também. E depois tem o Fluminense, que é um jogo adiado, que era para ser agora, vai ser contra o Fluminense, e eu acho que fecha com o Cruzeiro, fecha com o Cruzeiro, que o jogo do Cruzeiro no primeiro turno, a volta do Cruzeiro no primeiro turno vai ser contra o Flamengo, dia 21 de setembro. Então o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro dia 14 de setembro, que é o último jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras tem Flamengo dia 1º, Goiás dia 7 de setembro, tem o Fluminense dia 10, que é o jogo adiado, e teria o Cruzeiro, que é a última rodada. Então o Palmeiras tem jogos difíceis. Creio que o Palmeiras vence o Fluminense, mas o Cruzeiro, eu acho que o Palmeiras talvez não vence o Cruzeiro mesmo sendo aqui no Allianz Parque. Então já seria um cenário bom para o São Paulo também. Né? Um empate do Palmeiras com o Flamengo também. O Santos tem a Chape, é o primeiro jogo, empatou com o Fortaleza 3x3, tem a Chape lá na Arena Condá, sábado, dia 31/8, às 19 horas. Santos vai pegar o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, dia 8/9, às 14 horas, às 16 horas, no domingo. E Santos fecha com o Flamengo. O Santos Atlético Paranaense, não dá para dizer aqui que o Santos sairá vencedor desse jogo. O Atlético Paranaense tem um confronto contra o Grêmio ainda pela Copa do Brasil, mas o Atlético Paranaense é um time que está bem, não está tão mal assim, é um time encaixado, que pode complicar para o Santos na Vila Belmiro, como o Fortaleza complicou na Vila, né? O Santos abriu 3x0, o Fortaleza empatou 3x3. E o Santos fecharia com o Flamengo. Um eventual empate do Santos também com o Flamengo seria ótimo para o São Paulo também, um empate na derrota do Santos para o Atlético Paranaense. Mesmo se o Santos vencendo a Chape, o Santos iria a 36, mas perdendo o Atlético Paranaense, empatando com o Flamengo, o Santos iria a 37. São Paulo vencendo as suas três competições, o São Paulo chega a 39 pontos. Chega a 39 pontos, o São Paulo seria o eventual campeão do primeiro turno. Se toda essa possibilidade, que não é difícil de acontecer, não é difícil o Flamengo empatar com o Santos e com o Palmeiras, não é difícil o Palmeiras empatar com o Flamengo, o Santos empatar com o Flamengo, o Santos perder o Atlético Paranaense, o Palmeiras perder do Cruzeiro, não é impossível. O Palmeiras perder do Goiás não é impossível. Tem ainda um cenário aberto para o São Paulo ser campeão do primeiro turno. Ainda há esse cenário para os São Paulinos ficarem felizes e o São Paulo ser o eventual campeão do primeiro turno, né? Desde 2003, o campeão brasileiro que ganhou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro foram o campeão do campeonato no segundo turno também levaram o título. Só não em 2018, agora o São Paulo foi campeão do primeiro turno e não foi campeão, e outros times também que eu não me recordo, que ganharam o primeiro turno e não foi campeão. Acho que só 4 anos aconteceu isso. Só em 4 anos aconteceu isso. Então, esse vídeo foi mais para falar um pouco sobre o São Paulo, sobre o que o São Paulo tem a possibilidade de ser campeão do primeiro turno, um time desacreditado até então no início, né? Tava totalmente mal das pernas. O São Paulo, a vida do Daniel, do Juan aí, deu uma levantada aí na moral do time, eu creio. Né? Só acho que o São Paulo errou agora contra o Vasco. São Paulo veio um time totalmente apático. Se você pegar o São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, poxa vida, São Paulo marcou pressão na saída de bola do Santos. Não vou falar que todo jogo tem que acontecer isso, o time é obrigado a ser assim em todos os jogos, não. Não dá para ser assim em todos os jogos também, pode ter alguns desfalques. Mas não seria nada demais o São Paulo vir um pouquinho à frente contra o Vasco, marcar um pouquinho de saída de bola do Vasco, marcar uma pressão na saída de bola do Vasco para poder roubar uma bola ali, fazer um resultado, fazer um gol, iniciar assim. O São Paulo deveria entrar ali contra o Vasco como um, posso dizer, com um espírito a mais, um espírito de vencedor, querendo conquistar mais 3 pontos, para ficar com 33, colado ali no Santos ainda, junto com o Flamengo. Não, o São Paulo veio apático, veio um time um pouco ali atrás, marcando médio, um jogo frio, deu jogo pro Vasco, na mão do Vasco. O Vasco veio com mais vontade, isso é nítido, o Vasco veio com muito mais vontade que o São Paulo, parecia que era uma final que o Vasco estava jogando. O Vasco precisa mais do resultado que o São Paulo, né, porque está na zona ali de rebaixamento, ali próximo, né. Agora abriu acho que 7 pontos da Chape, né, e
pegar time debaixo da tabela é muito mais complicado que pegar time de cima da tabela, né? Aí tivemos jogos também do Santos, que foi impressionante, deixar o Fortaleza meter 3. Há muitas críticas já, né? Porque o Santos deixou o Fortaleza, abriu 3 de vantagem, deixou o Fortaleza empatar 3-3. Mas é normal para um time para um time como o Santos, que gosta de jogar para frente, o time que dita o ritmo de jogo, dita o jogo, joga aberto, busca o resultado o tempo todo, é normal acontecer esse tipo de acidente. Abrir 3 e tomar 3 de empate, ou até tomar 4 de virada. Acontece, não é bom, mas acontece com um time que joga aberto, sim. Isso já aconteceu com o Manchester City, já aconteceu com o Barcelona, acontece. Acontece sim. Então a torcida que gosta de um time que joga pra frente tem que estar ciente que pode acontecer do time tomar uma virada ou tomar uma goleada. Eu já falei muitas vezes isso. O jogo também do Flamengo. O Flamengo teve totalmente o domínio do jogo, né? Contra o Ceará. O Flamengo teve um domínio grande do jogo contra o Ceará. Até o estádio estava lotado, a torcida do Flamengo também. O Flamengo dominou o jogo. Contra o Ceará jogou muito bem. O estilo de jogo que o Jorge Jesus implantou tá dando certo. Tá fluindo. Deu pra ver agora contra o Ceará que o jogo flui muito bem. O Flamengo meteu 3-0 no Ceará, deu um passeio legal ali. O Flamengo não teve muito, como posso dizer, o torcedor do Flamengo não passou por muito susto nesse jogo contra o Ceará, né? E o jogo do Palmeiras foi adiado, né? Contra o Fluminense, por causa das 60 horas, né? A distância de jogos. Que vai jogar na terça agora o Palmeiras, então não podia jogar no domingo. Então não teve como. E o Fluminense jogou agora, acho que na quinta-feira. Então não poderia jogar agora também, né? Pela distância das 60 horas. Esse é o vídeo que eu vim fazer agora mesmo, para falar um pouquinho sobre o São Paulo. Foi mais focado no São Paulo aí, da eventual chance, oportunidade dos pós-campeão do primeiro turno. Porque para mim estava desacreditado e ainda tem uma pequena possibilidade de ser ainda campeão do primeiro turno. Dependendo se esses resultados aqui que eu falei bater, né? Empate e derrota do Santos, do Flamengo e do Palmeiras. São Paulo tem a possibilidade de ganhar os 3 jogos seguidos e ser campeão do primeiro turno, que não é impossível isso acontecer, né? Então o vídeo ficou 12 minutos, o vídeo já ficou um pouco longo. Essa semana aí vou tentar fazer um vídeo diferente, vou tentar falar um pouco de notícia dos times aqui. A última notícia que saiu agora foi do Cuejá, né? Que, que o Flamengo reentrega, né, agora, né? Colocou o Cuejá de novo na lista ali de jogadores inscritos para jogar a Libertadores contra o Internacional de Porto Alegre. Acho que é uma notícia mais agora no momento, que chegou agora hoje, né, na realidade. Alguns torcedores do Flamengo foi contra, né? Não aceitaria o Cuejá jogando contra o Internacional, achando que ele não está focado. Mas isso aí fica a critério do Jorge Jesus, ele escolhe se ele vai colocar ou não. Eu, sendo treinador, se fosse o Jorge Jesus, não colocaria o Cuejá para jogar contra o Internacional de Porto Alegre, colocaria o Pires mesmo, como foi agora contra o Ceará, e foi muito bem, deixaria o Pires da Mota jogando contra o Internacional de Porto Alegre, porque não dá para saber realmente como está a cabeça do atleta, se ele levar em campo o seu problema pessoal pode atrapalhar ali o jogo do Flamengo, e se o Flamengo perder, ele vai ser massacrado, pode ter certeza disso. Se o Flamengo venha perder do Internacional, ele comete uma falha ali, posso ter certeza que ele vai ser massacrado pela torcida e dessa vez ele vai embora de qualquer jeito, não tem como não ficar. Não vai ter clima nenhum mais. Então esse é o vídeo que eu fiz agora. Agradeço aí a vocês que visualizar o vídeo, dá um like, um dislike, comenta, fala um pouquinho, se gostou, se não gostou. Dá um like que ajuda o vídeo. E é isso aí, obrigado. Acho que amanhã estarei aí de volta para falar mais algumas coisas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, que inicia amanhã com Palmeiras e Grêmio. Aqui no Pacaembu o jogo vai ser. Valeu, obrigado, uma boa noite, até a próxima.